Vamos começar. Vamos lá. Pessoal do Instagram, do Facebook, já vamos começar, tá bom? 8h20 desta manhã de terça-feira, 19 de março de 2019. Muito bom dia! Iniciando a nossa jornada de trabalho, né? Nesta manhã de terça-feira, hoje, dia de Você no Divã. A partir de agora, querido ouvinte, você está no Divã com o nosso psicanalista Aloísio Silva. Muito bom dia, doutor Aloísio. Bom dia, Josi. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura FM de Alfredo Chaves, da Rádio Net, do Instagram, do Facebook. Muito bom dia. Gratidão aí mais uma vez à Biofarma por apoiar essa iniciativa de trabalho com a comunidade de Alfredo Chaves, Guarapari, enfim, o Espírito Santo, o Brasil e o mundo nas redes da internet. Nosso tema hoje, coincidência não existe, né, Luiz? Coincidência Verdade, não existe. verdade. Mas falar de infidelidade conjugal no dia de São José? Que coisa, né, Josi? Que coisa. Eu não sabia que hoje era dia de São José. E aí, Carl Gustav Jung, ele vai dizer que não existe coincidência. Em em momentos, as coisas convergem para a mesma direção. Você que está me ouvindo, já não aconteceu com você de ter que fazer alguma coisa, ter que falar com alguém e de repente esse alguém te liga, te telefona antes, ou então você pega o aparelho celular, começa a digitar, procurar o nome da pessoa na agenda e em seguida aquela pessoa te telefona. Aí você fala, nossa, que coincidência. Então, Carl Gustav Jung diz que não existe coincidência. A gente lança a ideia, capta ideias lançadas e converge, e aí nos sintonizamos. Então, falar de infidelidade no dia de São José, o patrono, um dos patronos da família, né? São José é o exemplo de pai, né? Tem uma boa referência, talvez a maior referência para um pai trabalhador, carpinteiro, né? No trabalho duro, cuidou do salvador da humanidade, do governador da terra, de Jesus Cristo. Quem podia imaginar que aquele menininho que o pai ensinava o ofício da carpintaria, estava ali o ser mais importante do planeta Terra. E São José teve essa sensibilidade. Protegeu ele. Ele teve que abandonar tudo juntamente com a mãe de Jesus para fugir, para que o filho dele não fosse assassinado por Herodes, pelo rei Herodes. E porque já tinha a profecia de que o Salvador da humanidade estaria nascendo daqueles tempos e teria a idade, mais ou menos a idade que Jesus Cristo tinha. Então, todas as crianças foram mortas, para que Jesus não fosse morto. Então, José largou tudo e fugiu com a família, quer dizer, protegeu a família. Sem falar, né? Olha, imagina o impacto disso, como São José era desapegado, como ele era integrado com Deus. Quando falaram para ele, né? Essa mulher está grávida do Espírito Santo. Mas como pode a esposa dele, ele casar-se com a mulher já grávida? Uma mulher virgem e grávida. Como explicar isso? Se ele nunca fez sexo com ela, como é que ela estava grávida? Se ela era virgem. Então ele teve que confiar nela, de saber que ela era uma mulher ali pura. Teve que confiar nela e ter essa tarefa de receber no próprio lar o governador da humanidade. Então quem tem uma criança pequenininha em casa, essas coisinhas tão gostosas, não sabe quem está ali. Às vezes está ali um ser que vai fazer a diferença no planeta, no país, no município, enfim. E São José é essa figura fantástica. Mas hoje vamos falar da infidelidade conjugal, que não foi o caso de São José. São José teria a possibilidade de desconfiar de uma infidelidade conjugal. Né, de interpretar. Esse realmente é um grande problema. Mas ele deve ter sido muito julgado. Muito julgado, muito julgado. E também acontece isso até hoje.
a vítima da infidelidade, ela é revitimizada. Esse é o tema da minha dissertação de mestrado. Amanhã eu começo uma nova etapa na minha vida, né? Amanhã eu começo o meu segundo mestrado, e agora levando a psicanálise para a universidade. E lá eu vou trabalhar o tema revitimização. E então São José foi a pessoa que é vítima de infidelidade, ela é revitimizada. Por quê? Primeiro, ela sofre a traição, que dói muito. Só quem passou na pele sabe o quanto dói. Depois ela sofre de novo com o deboche popular, com o julgamento das pessoas. Porque quem está de fora imagina que isso nunca vai acontecer com ele ou ela. Só que ninguém está livre nem de sofrer a infidelidade conjugal, nem de cometer a infidelidade conjugal. Então, muito cuidado quando você for julgar. Não se diga livre de qualquer suspeita, porque a infidelidade conjugal pode também te picar, né? A mosca azul da infidelidade conjugal pode te picar. No julgamento popular, Aloísio, a vítima passa a ser... ele é responsabilizado pelo ato, Sim, né? ele O que acontece às vezes. Porque se seu marido te traiu ou vice-versa, porque faltou em casa, foi procurar na rua. Foi procurar na rua. O homem também. O homem também é visto assim, né? Então a vítima acaba sendo aí o agressor, no caso, isso né? que a gente chama de revitimização. Em vez dela ser acolhida pelos amigos, pelos familiares, ela é debochada, ela é humilhada, ela é vitimizada de novo. E isso, Josi, amigos, por exemplo, que vão para o barzinho tomar uma ali, os colegas de boteco, falam com o homem, com a vítima, entre aspas, na hora. Quando ele vira as costas, fala também, ele não comparece, e debocham. A mulher dele é muito bonita mesmo, ele não dá conta, e não sei o quê. A mesma coisa dizem da mulher. Então, é um sofrimento dobrado. Primeiro, sofrer, saber que a pessoa que você ama está envolvida com outra pessoa. Você próprio já se avalia, já se acusa, existe a autoacusação, né? Então, eu não dei atenção, eu não devia ter feito isso, e não sei o quê. Então, você acaba se responsabilizando por ser a vítima da infidelidade. E aí, você já tem essa autoacusação. De público, quando você chega perto do amigo, da família, essa acusação passa a ser também pública. Então, agora, e é uma punição para os dois. Sim. A sociedade ela não tolera a infidelidade. Eles punem o infiel e punem a vítima da infidelidade. Entendeu? Agora, por outro lado também, aquela questão de você, ao dar apoio a uma vítima de traição, também tratá-la como coitadinha também não é nada, certo. Não dá. Aliás, ninguém deve ser tratado como coitadinho, né? Porque coitado, vai levar a pessoa a depressão e não resolver. Não resolver. Então tem que ser, uma hora tem que ser prático. Uma coisa que a gente precisa estar atento, quem aí está passando por esse processo, seja porque está traindo, seja porque foi traído, evitar pedir conselhos, ou melhor, buscar ajuda em quem está preparado. Tem sempre ali um sacerdote, um padre, um pastor, uma pastora, né? Um campo neutro. Isso. Seria. O ideal é um psicanalista, um profissional, né? Mas na impossibilidade de você procurar esse profissional, por que o psicanalista é interessante? Só abrindo aí um parêntese. Porque o psicanalista, ele trata do passado do paciente. Então, naturalmente, está ligado à infância dele, tanto de quem comete a infidelidade, quanto de quem é infiel, de quem foi vítima da infidelidade. Então, vai buscar as causas para evitar que no futuro isso volte a acontecer. Mas, às vezes, você quer desabafar. Então, você nem sempre tem a lucidez de procurar um profissional da área, que é o psicanalista. Então, você vai procurar uma pessoa para se aconselhar. A nossa sugestão é que essa pessoa seja uma pessoa preparada. Então, assim,
Se você não pode ir no psicanalista, no psicólogo, procure então um padre, se você é católico, um pastor, se você é protestante, é evangélico. Por quê? Se você procura uma pessoa despreparada, vamos supor, eu sou uma mulher casada, meu marido está me traindo. Então eu vou procurar uma outra mulher, minha amiga, que também é casada. E aí a minha amiga, o que acontece? Aconteceu com ela um tempo atrás, do marido traí-la. E ela gostaria muito de ter largado o marido. Ela ficou com muita mágoa. O problema da infidelidade é o depois também. Por isso você precisa buscar ajuda. Então, o que a minha amiga vai fazer? Ela vai mandar eu largar o marido. Como ela não conseguiu largar o dela, ela vai projetar a expectativa dela em mim. A vontade dela em mim. Ela vai se vingar do marido dela através do meu marido. Isso é inconsciente, sem que a pessoa sinta. Então, o perigoso é isso. Você pode... E aí você vai fazer todo aquele auê, só que quem vai responder pela sua escolha é você, não é a sua amiga. Então, muito cuidado com essas amigas, esses amigos que dão conselhos de decisão. O psicanalista, mesmo o sacerdote, ele não vai te dar um conselho para decisão. Ele diz, pensa direitinho, avalia por esse lado, por outro. A escolha, está aí o Francisco Mogas de Portugal, sempre atento. Ele lançou uma coisa, eu estou com a pulguinha aqui atrás da orelha. Muito lá. bom dia, Francisco. Bom dia, ele está dizendo que a culpa é sempre dos dois. Isso, exatamente. Talvez não seja culpa, Francisco. Talvez seja uma fase de aprendizado. A ideia da infidelidade ela é muito antiga na humanidade. O povo judeu, aliás, o povo hebreu, já falava da infidelidade. O rei Salomão, ele falava da infidelidade contando histórias para o povo hebreu. A mitologia do Adão e Eva, eu gosto de dizer assim, porque às vezes as pessoas pensam que aconteceu daquele jeito mesmo. Não, aquilo é uma ilustração para a gente entender a criação de Deus. Deus é sábio, é a inteligência maior do universo. Então, ele tem a sua sabedoria para criar. O homem, quando ele não entende, ele tenta criar uma história para ilustrar. É igual quando ele vai contar para a criança uma coisa que a criança não tem capacidade de entender. A gente fala assim, era uma vez, né? Então, a Bíblia, alguns textos lá, é como se dissesse assim, era uma vez, e dali a gente tira lições. Deus criou o homem do barro, quer dizer o seguinte, a terra é a parte mãe, dela sai tudo, dela deriva tudo da vida. Então a gente tem que valorizar os agricultores, porque não conseguem fabricar a semente. A gente consegue beneficiar, mas nunca fabricar. Então, dentro da mitologia do Adão e Eva, da história de Adão e Eva, na verdade não começa com Adão e Eva. É uma mitologia que já existe desde o povo hebreu, antes de se escrever a Bíblia. E quem contava essa história era o rei Salomão. Então o rei Salomão contava a história da criação. Deus criou Adão e criou a Lilith, que era a primeira esposa do Adão. Não era a Eva, era a Lilith. Só que com o tempo, a Lilith começou a criar caso com Adão. O Adão falava assim, Lilith, lava minha roupa. Aí a Lilith falava, por que você não lava? Eu lavo a minha, você lava a sua. Aí o Adão ficava meio sem graça, chateado. Deus criou uma mulher para criar problema para ele. Daí a pouco, claro que isso é mitologia, gente. Adão falava assim, Lilith, faz o meu almoço. Aí ela dizia, faz você. Aí Adão ficou chateado e foi reclamar com Deus. Deus, você me arrumou uma mulher problemática. Eu não quero essa... A Lilith está me dando problema. Aí Deus foi conversar com a Lilith. Lilith, que Deus é o homem, né, de dentro da mitologia. Lilith, você tem que obedecer o seu marido Adão. Aí a Lilith disse assim para Deus, por que eu tenho que obedecer a Adão? Se eu sou igual a ele, tenho os mesmos... Por que eu não tenho os mesmos direitos? Aí Deus transformou a Lilith numa serpente. E aí Adão falou, e agora Adão ficou sozinho, solitário. Então a Bíblia começa do Adão sozinho, solitário no paraíso.
Aí Deus ficou com pena do Adão, falou, olha, tudo bem que a Lilith era encrenqueira, mas ela, pelo menos era companhia para ele, agora ele está sozinho. Aí Deus falou, dessa vez, Adão, não vai dar problema não. Porque eu vou tirar uma mulher de dentro de você, que aí ela vai te respeitar. Aí tirou uma costela do Adão e fez a Eva. E aí a Eva, na verdade a Eva é a segunda esposa do Adão. Mas aí, daqui um tempo, a Lilith começou a perturbar a Eva. Eva, eu vou te contar aqui como é que funciona o Adão. E aí, daqui a pouquinho, Deus perdeu paciência com os três e mandou os três para fora do paraíso. Mas de qualquer maneira, a carga tá na mulher. Na mulher, né? você Tá percebeu? na mulher, É um texto né? extremamente machista. Mas por que eu estou contando isso? Porque quando um paciente... Tem muita mulher vai ser chamada de Lilith agora, Lilith, né? pois é. Olha Muita o que mulher você veio que fazer. fica exigindo do marido aí é a Lilith, né? Mas é claro que isso é brincadeira, Deus não discrimina, Deus não é machista, machistas somos nós. Então, veja bem, por que eu uso essa história da Lilith? Porque eu digo para a pessoa que comete a infidelidade conjugal, e alguns procuram consultório. Interessante, a pessoa está tendo um caso extraconjugal, mas ela quer restabelecer o casamento. E aí eu digo assim, você foi expulso do paraíso. Na medida em que você se envolveu com uma terceira pessoa, você foi expulso do paraíso. Então, por isso que eu uso essa história. Então, a gente é expulso do paraíso. Então, você que está me ouvindo, você que é casado, você que é casada, presta bem atenção. Fique esperto, porque se envolver com uma outra pessoa, que não o nosso parceiro, a nossa parceira, é abrir mão do paraíso. Porque o processo de dor da infidelidade conjugal, com tratamento, com acompanhamento psicanalítico, leva em torno de 2 a 3 anos, Josi, para voltar ao normal, se é que existe normal na relação. Fica sempre aquela, né, durante muito tempo, por isso que eu falo que é 2 a 3 anos, fica desconfiança do outro. Será que não vai me trair de novo? Quem trai também fica desconfiado que o outro vai trair para ir às forras. Se vingar. Se vingar. Eu tinha um paciente que ele se envolveu com uma mulher casada. Na verdade, ele queria só sexo. E aí a mulher casada é interessante porque ela não vai exigir nada dele. Então é um sexo gratuito, sem possibilidade de compromisso. Pelo menos é assim que ele se iludia e aceitava. Ele via essa relação via dessa desse forma. jeito. Normalmente o homem vê a relação extraconjugal assim, como uma oportunidade de sexo. Só sexo. Só que não é bem assim. As pessoas, elas se envolvem, elas se apaixonam. O sexo é a vida mais íntima de duas pessoas. Então, transar com uma mulher é abrir para ela a coisa mais íntima que eu tenho. E isso, obviamente, vai provocar um sentimento, uma paixão. Se não da minha parte, da outra parte. E até mesmo da minha parte. De ambas as partes. De ambas as partes. Então, muitas vezes, a pessoa fala assim, ó, eu amo meu marido, mas eu também amo o meu amante. Como é que eu faço? Olha que sinuca que a pessoa se envolve de graça. É o que lá em Minas a gente chama de caçar sarna para se coçar. Então fica esperto, porque é um problema depois que você entra. E aí é um processo que você se envolve. E aí, voltando à história, o que acontece? A mulher casada, que era envolvida com o meu paciente, que é solteiro, se apaixonou por ele, largou o marido para poder casar com ele e morar com ele. O marido, gente boa, trabalhador, amoroso com ela, mas a concorrência com o amante, com a amante, é sempre muito desleal. Esse é o perigo, entendeu, Josi? Da picada do mosquito da infidelidade. Da picada da mosca da infidelidade. Por quê? Um casal, eu estava vendo agora, por exemplo, estava na casa da minha filha.
Aí a minha filha falou, meu genro, ó, precisamos ir na rua fazer a compra, tá acabando as coisas, não sei o quê. E aí meu genro, mas eu tenho que ver, não, vamos ter que ir na rua, não sei o quê. Então, o casal tem que pagar água, tem que pagar luz, é menino chorando na cabeça, é problema na escola, tem que comprar cartão de crédito, que tem que pagar a fatura, não sei o quê, cobrador, nananã. É só problema, Josi. Compartilham dos problemas. Compartilham né? dos problemas. Alegrias a gente tem. Alegrias sei lá, fazer um passeio, ir no domingo na igreja. Mas se a gente olhar, a gente tem mais problema do que alegria. A não ser quando a gente descobre a alegria em resolver os problemas. A alegria, o prazer em resolver os problemas juntos. Quando o casal descobre isso, aí ele volta para o paraíso. Enquanto que o amante não. O amante é só transa. O amante é fantasia. Tá sempre, a amante ela tá sempre cheirosa, sempre produzida, sempre preparada. A lingerie é sempre de primeira. A esposa não. Nem sempre deu tempo de pintar o cabelo, de se depilar, de fazer as unhas. Às vezes veste a camisa com a cara do político, que aproveitou da campanha eleitoral. Você imagina um amante com a cara do político assim na camisa? Não tem, né? A amante não, a amante vai com a lingerie, etc. O amante é sempre romântico, ele leva um buquê de flores, ele leva bombonzinho. O amante é fortão, porque ele tem tempo para malhar, ele não tem problema para pagar, não tem conta para pagar igual o seu marido. Ele sempre te diz palavras carinhosas, ele sempre te elogia. Por que ele te elogia? Ele não tem tempo de passar o estresse. Ele não te acompanha quando você está com TPM. A sua amante nunca tem TPM. É na TPM dela, dá um jeito de segurar a onda dela, porque são algumas horas. E aquelas horas a gente quer que se eternizem, porque são horas de prazer. Então é uma concorrência desleal. O que acontece? Muitas vezes o cara larga a esposa de um casamento de 15 anos e vai viver com a amante. Daí a 3 meses ele percebe que a amante é igualzinho à esposa. Por quê? Ela só era interessante enquanto amante. Depois, acabou. Eu conheço um caso que eles foram amantes por 2 anos. Ambos deixaram seus casamentos e foram viver juntos na Europa. São brasileiros. Com 6 meses que estavam juntos, se separaram. E aí cada um voltou para o seu antigo relacionamento. Ainda bem, né, que os parceiros antigos aceitaram. E aí perceberam que, na verdade, tudo aquilo que eles viviam como amantes era fantasia. Então a vida do amante é de fantasia. Mas nem sempre isso Agora, acontece, também tem os momentos. Quando o amante ou a amante se apaixona, aí começa a ter problema. Porque, por exemplo, no dia do aniversário dele, ele vai passar com quem? Ele vai passar com a família. No dia do aniversário dela, ela vai passar com quem? Com a família. Natal. Como é que ela vai explicar Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais? Como é que você vai levar um amante para apresentar para o seu pai no Dia dos Pais? Não tem jeito. Se você é casada, se você é casado. Então aí começa a solidão. E aí, se o outro não se decide sair da relação dele para entrar com você, então você fica sendo a reserva. Aí vem a dor. É como eu disse, hoje eu vou falar do infiel. Uma hora eu vou falar daquela pessoa que sofre, que também dói muito. Aí vem a dor da solidão. Eu tive uma paciente que ela era um trapo, Josi. Ela teve filho com um amante. E a criança via o pai lá uma vez ou outra, não podia tirar foto com o pai, então já cresceu uma criança com problema, uma criança abandonada pelo pai presente, que é uma contradição, mas é isso que é. Então a autoestima dessa moça, uma moça bonita, moça jovem, tinha menos de 30 anos, 29, 28 anos. Mas ela não era casada não, né? Não, ela não era casada não, ela era amante de um homem casado. Nossa. A autoestima no chão, cara, e ela não precisava daquele canalha, porque ela, professora, ela que se sustentava. Falou assim, não, ele banca ela. Aquela história, né? Que o pessoal fala por aí na boca miúda.
fulano é rico, então ele tem a esposa e Já banca, aquela montou justificativa, casa, né? montou casa para fulana, e aí muitas vezes até a própria família diz, mas ele paga seu aluguel, paga o condomínio, paga sua comida, tudo bem, não, tudo bem, não, ninguém pode se acostumar a ter migalhas. Em termo afetivo, a gente precisa de ter troca, a gente precisa de ter muito. Então a autoestima dessa moça era no chão. Era no chão, ela não se via bonita. Porque aquela dependência de um homem como reserva daquele homem era horrível. Ela não podia tirar foto. As festas, ela sempre estava sozinha. Ela chamava ele de meu namorado, mas é um namorado igual cabeça de bacalhau. Você sabe que existe, você nunca viu, né? Eu conversei com um amigo meu português, que na verdade o bacalhau é da Noruega. Ele não é de Portugal, a gente fala que é de Portugal. E aí ele explicou, na verdade, Luiz, o bacalhau é da Noruega. Eu digo, como é que é? Ele já nasce sem cabeça? Assim, é um animal sem cabeça. Aí, porque não tem, bacalhau não tem cabeça. Então, são namorados sem cabeça, né? São namorados que não aparecem, que é igual a cabeça do bacalhau. Então a pessoa está sempre só. A foto, você vê que uma outra pessoa tirou a foto dela, só que essa pessoa não está. Tá? Vai para um passeio, um hotel fazenda, uma programação assim, porque o amante, ele mima bastante a amante, que é para poder compensar a ausência dele. Aí na hora de tirar foto, ela faz a selfie. Estou aqui no hotel fazenda tal. Dizer, o que ela está fazendo lá sozinha? Não está sozinha. Não está sozinha. Quem está com ela não pode aparecer na foto. E aí é uma série de sofrimento. Porque às vezes a pessoa está com um homem casado, mas ela é fiel. Então ela não consegue se envolver num relacionamento, porque ela está comprometida. Olha que coisa. Ela nem tá com alguém e nem consegue estar solteira. Porque dentro do inconsciente dela, ela está comprometida. Então, às vezes, passa até um homem ali que se interessa por ela, mas o olhar dela não consegue alcançá-lo. Porque o olhar dela, o suspiro dela, é pelo homem com quem ela se relaciona, que é casado, que nunca vai ter vínculo com ela. Eu não sei pesquisa, vou fazer uma estimativa aqui, um chute aqui. De cada 10 relacionamentos extraconjugal, 9 não se concretizam. E se concretizar, não dura. E aí, voltando à história do rapaz, aí a mulher foi morar com ele, aí virou esposa dele. Aí ficou grávida, teve o filho dele. E aí, depois que passou o tempo, veio aquela crise dos 7 anos. Todo mundo passa pela crise dos 7 anos. Todo mundo passa. Veio a crise dos 7 anos e aí ele voltou para o consultório. Sabe o que era o medo dele? Ela trair ele. Por quê? Se ela traiu o marido com ele, quem garante que ela não vai trair ele com outro? Aí é claro que não é bem assim, não é uma matemática exata. Eu disse, olha, ela traiu o marido com você porque ela se apaixonou por você. Ela não é uma prostituta, uma mulher viciada em sexo, que vai sair aí pegando qualquer homem. Ela falou, inclusive, ela não gosta tanto de sexo. Você fez uma crítica, porque agora é esposa, né? Quando era amante, gostava. Essa é a diferença. Aí ele falou, inclusive, ela não gosta muito de sexo. Falei, pois é, então ela pode ficar tranquila, ela não vai estar aí. Mas o que ele tem medo não é dela, é a consciência de culpa dele por ter estragado um casamento. E agora, houve um momento que queria ter separado ela, não estou aguentando mais, não sei o quê. Eu falei, olha só, a moça era casada, feliz. Você destruiu o casamento dela, trouxe ela para perto de você, agora você quer abandonar. Você quer que ela diga assim, que merda que eu fiz, fui largar fulano para ficar com cicrano e agora eu tô sozinha. É isso que você quer que ela diga, que ela pense? Você não gosta, você não sente nada por ela? Aí ele meditou direitinho sobre essa questão. Então, o processo da infidelidade, a gente tem que ficar muito atento, quem está casado, naquela fase ali dos 7, de 5, começa com 5 anos, 5 até 10 anos, 12 de casado. Por quê? Até os 5 anos, nós vivemos na fantasia.
na projeção de nós mesmos. Então, o marido, a minha esposa, por exemplo, eu vejo não o que ela é, eu vejo o que eu gostaria que ela fosse. Então, quando a Josi casou com Lázaro, ela não viu o que o Lázaro é. Ela viu que ela gostaria que o Lázaro fosse naturalmente o pai. E o Lázaro, naturalmente, a mãe. É assim que funciona. No entanto, ao longo dos anos, primeiro, com 2 anos termina a paixão. Aí vai ficar alguma coisa, que é o companheirismo, a amizade. Vai ficar isso, não mais aquela paixão total, etc. O Instagram terminou a bateria aqui, vou ter que sair do Instagram, pessoal, vai para o Facebook, hein? Então, não tem mais, acabou a paixão. Aí fica amizade. Se tem amizade. Porque se tem só sexo, não vai ficar amizade. Então esse é o problema, por exemplo, de um relacionamento que nasceu da infidelidade. Porque ele nasceu do sexo. E se ele nasceu do sexo, ele não vai se configurar como amor. Porque acabou o sexo. Não tem nada além disso. Não tem conversa. O professor Rubem Alves, ele foi doutor também. Foi doutor, acho que era professor da Universidade de São Paulo, salvo engano. Não tenho certeza. Ele conta que um dos alunos dele de doutorado procurou ele e falou assim: professor, eu estou com um problema. Aí ele disse: tudo bem, gostaria de conversar com o senhor. O aluno disse: olha, professor, eu sou casado, amo a minha esposa, mas eu me envolvi com uma aluna e eu estou apaixonado também por essa aluna. Então, o que eu faço? Por quê? Eu não sei qual das duas que eu escolho, porque eu amo as duas. Isso parece um absurdo, né? Quem nunca passou por isso pode achar isso absurdo, mas isso é real. Nós temos capacidade de nos envolvermos com 2, 3, 4 pessoas, até mais. Não vê no Oriente Médio o cara tem um monte de mulher? Né? A poligamia, tem a poliandria também, mulher que tem no Nordeste, conheci uma mulher que tinha 3 maridos, morava todo mundo junto. Então a gente tem capacidade de se envolver com mais de uma pessoa. A monogamia é uma construção social. Ela não é uma realidade psicológica. Por isso que a gente não pode arriscar. Então, ele disse, por exemplo, aí o professor perguntou para ele: me descreve a sua relação com a sua esposa. Por exemplo, minha esposa é muito dedicada, muito carinhosa, muito afetuosa. Ela, enfim, é uma companheira. A gente conversa de tudo. Mas o que eu mais amo na minha esposa é a conversa. Minha esposa, a gente conversa muito. E a sua aluna, a amante? Se a amante conversar, a gente não conversa muito, não, que a gente não tem tempo. Mas a mulher na cama é uma verdadeira fogueira, né? Ela é, na cama, ela é um foguete. Ok. Aí ele falou: então, se eu fosse você, eu terminava com a amante. Aí ele perguntou: mas por que, professor? Ele falou: porque no relacionamento, 99,5% é diálogo e 0,5% é sexo. Se você largar sua esposa e assumir o relacionamento com a sua amante, o que você vai fazer nos 99,5% do tempo? Aí você vai se entediar. Então, muitas vezes acontece isso. Né? Então, acaba a paixão, mas fica a conversa, a amizade, o companheirismo. E aí você começa a prestar atenção no seu parceiro, na esposa, no esposo, e começa a perceber os defeitos que ele tem, que ela tem, que você também tem. E aí os defeitos começam a entrar em conflito. E aí você começa a pensar: puxa vida, eu casei com essa pessoa, e aí
Essa é a crise. E é nesse momento que normalmente a terceira pessoa entra. Então é nesse momento que a gente tem que estar vigilante. Porque também essa crise ela vai durar aí vai durar por 5, 6 anos, depois passa. Todas as pessoas que são casadas há muitos anos passaram por essa crise. Então quando o casal me procura, ou um dos dois, dizendo que está passando pela crise e quer se separar, eu digo, olha, tudo bem, você pode se separar. Mas o novo relacionamento que você construir, daqui a 5 anos, vai ter tudo de novo. Você vai repetir isso quantas vezes? É um degrau que você precisa subir. A não ser que você faça como o Fábio Júnior, que casou 7 vezes. Aí cada vez você casa, troca de novo, vem a crise de novo. A Gretchen, né? Vem a crise de novo. Mas do contrário, você tem que passar pela crise. Então, nesse momento da crise, os dois ficam frágeis. E aí, aquele colega de trabalho, o vizinho, o companheiro da igreja, porque está em tudo enquanto é lugar, se aproxima e te oferece, se for a mulher, um buquê de flores. Geralmente, o membro do casal vai se queixar. O ombro amigo deve O ser um ombro perigo. amigo. Muito cuidado com o ombro amigo que tem segundas intenções. Aí eu usava a expressão assim. Será que tem a segunda muito, intenção? Ou a pessoa oferece mesmo um ombro amigo, aconselhamento, mas isso aí vai vai envolvendo aproximando, então. isso. De repente nem venha com a Então, intenção, né? mas A coisa existe a acontece. fragilidade dos dois lados. Às vezes os dois são casados. Uhum. Os dois estão passando a crise. Então eu dizia assim, cuidado com o ombro amigo do sexo oposto. Mas isso é machismo. Até porque existe a bissexualidade, pode ser do mesmo sexo. Eu conheço um caso de um casal de amigos que os dois trabalhavam numa empresa. E aí no horário do lanche, eles iam falar, conversar, se tornaram amigos. E aí começaram a confessar a crise conjugal de um para o outro. E aí, o que acontece? Vem aquela fantasia. Ah, se fosse eu, seu marido, eu jamais deixaria você sozinha. Eu jamais colocaria você para fazer serviço de casa. E eu viajaria com você. E aí a pessoa começa a suspirar e começa a acreditar naquilo. Se é a mulher, vai dizer, se eu fosse a sua esposa, nossa, eu estaria toda noite perfumada, eu iria te dar carinho, e não sei o quê. E o outro, frágil que está, cai. Então não é uma coisa programada, não é uma coisa diabólica, é algo de fragilidade. E começa assim, vamos tomar um café. O que mal há duas pessoas tomarem café? Né? 2 colegas de trabalho almoçarem juntos, num self-service. Veja, não é um almoço de encontro, é um almoço do trabalho. Uma amiga disse que uma pessoa, um homem, né, disse para ela assim, eu queria muito conversar com você, mas assim, às vezes eu fico preocupado das pessoas ver a gente conversando e interpretar mal. Eu pensei da gente conversar num motel, porque lá as pessoas não vão nos ver. Olha aqui. Eu até acho que ele estava sendo sincero na proposta dele. Talvez até ele quisesse isso na consciência, mas o inconsciente, o id, né? O desejo era outro. Aí disseram que falou com ele, mas se a gente for para o motel, a gente não vai conversar. A gente não vai só conversar. Ele falou, porque também ela estava envolvida. E aí ela se afastou e buscou terapia para não ceder. Porque também, ela falou, Aloysio, serão 2 casamentos desfeitos. Eu também sou casado. Então, depois que a pessoa sai, aí começa o problema. Porque aí vem a consciência de culpa. A pessoa realmente é expulsa do paraíso, José. Acabou a paz. Você imagina o homem chegar em casa, depois de ter passado horas no motel com a amante, e os motéis, eles são movimentados durante o dia, não é durante a noite. É no horário de trabalho, é no horário de almoço. Os motéis têm um movimento altíssimo no horário de almoço, pesquisas apontam isso o tempo todo. Então a pessoa chega em casa e aí, com aquela consciência de culpa. Ele não chega se sentindo o bam da história, não? Chega não. Chega não, porque tem afeto, né, Josi? Tem afeto. Ele sabe o que ele fez.
E aí ele chega em casa, a esposa fala assim, meu amor, sabe aquele prato que você gosta? Eu fiz ele hoje. Imagina a consciência dele. Eu nem sei como é que ele consegue comer. Talvez nem consiga. Imaginando o que ele fez. Imagina a esposa, chega em casa, e o marido fala assim, amor, você está cansada, né? Eu resolvi fazer o jantar pra gente. Já até acendi umas velas e tal, imagina. Porque se a pessoa tiver um comportamento diferente do que o da culpa, aí é porque a pessoa é sociopata, é psicopata. Não tem consciência de culpa. Não tem a fé. Então, isso vai se somando, isso vai fazendo mal à pessoa. Só que ela quer sair, mas não consegue. E vai mergulhando nesse inferno. E aí tem que dar conta, tem que esconder o celular. O celular passa a fazer parte do corpo. Começa a dar trabalho, né? Vai pro banheiro, tem que levar o celular, entendeu? Faz parte do corpo. Uma hora ele esquece o celular, desbloqueado, pronto. Aí se ele lembra, ele vem desesperado, porque se a outra pessoa pegar, e às vezes a outra pessoa não está pensando nisso, enfim, você entra no inferno. E quando a outra pessoa descobre? Aí acabou. Aí acabou a paz. E essa paz, como terapeuta, eu digo que ela pode ser restabelecida. Pode. Mas, Josi, leva tempo. Tanto que a pessoa pergunta, devo separar ou perdoar? Eu digo, uma coisa não tem a ver com a outra. Você deve perdoar e ficar junto se você achar interessante. Perdoar sempre. Porque às vezes a pessoa se mantém casado, mas fica jogando na cara do outro o tempo todo, aquele inferno, pelo resto da vida. Ela não supera. É como se fosse uma vingança, que na verdade recai sobre ela. Então, entra nesse inferno, e aí é um problema sério. Eu conto a história de um paciente meu médico, que se envolveu num caso extraconjugal com uma enfermeira que trabalhava com ele, que também era casado. E aí ele me disse assim, que ele, depois de uma noite inteira, de um plantão da noite inteira, ele resolveu surpreender a esposa. Ele já tinha se afastado da amante, né? Enfim, a esposa descobriu, deu aquele balaio de gato, separaram, ele realmente se afastou, e agora a consciência de culpa tentava compensar com alguma coisa. Então ele passou na floricultura, comprou um lindo buquê de rosas, passou na padaria, comprou aquelas coisas bem gostosas e falou, vou preparar um café da manhã caprichado para ela. Ela acordava mais tarde, né? Então, quando ela acordar, vai estar lá aquele café maravilhoso, mais um buquê de rosas no jarro para ela. Quer dizer, uma ideia fantástica. Pena que ele teve isso antes de trair a esposa. Aí ele chegou em casa, parou o carro lá de fora da casa, que é para não acordar, entrou dentro de casa, tirou o sapato para não fazer barulho e foi. Quando ele abriu a porta da sala com o maior cuidado, a esposa estava de pé, já tinha acordado. Aí ele falou, puxa, estragou. Aí ele olhou pela greta da porta, ela estava chorando. Aí ele falou para mim, na terapia, eu tenho certeza que ela estava chorando por minha causa. Luiz, uma dor tão grande invadiu meu coração. Se eu pudesse voltar atrás, mexer no relógio, eu mudaria tudo. Olha, esse depoimento dele me tocou. Ele falou, mas uma dor, um remorso, que até agora minha boca está amarga. Aí ele voltou, Josi. Foi na lixeira da vizinhança, jogou a flor, tudo que ele comprou na padaria, porque aquilo já não tinha mais valor nenhum. Entrou dentro do carro, ligou o motor, pegou o celular, telefonou para casa. Falou, amor, saí do plantão, hein? Tô indo para casa. Aí deixou passar uns 5 minutos, aí abriu a garagem, o controle entrou. Aí ela estava refeita. Ela enxugou o rosto e tal. E ele falou, o que eu faço com esse remorso? Eu falei, aprenda com ele.
toda vez que passar aquela enfermeira bonita, cheia de curvas na sua frente, há uma médica, enfim, uma paciente, lembra de como dói. O preço que você tem que pagar pelos 9 segundos de orgasmo em um motel. O orgasmo dura 9 segundos. Eu digo, o camarada vai virar o olho 9 segundos, vai perder 15, 20 anos de casamento. Vai trazer um problema danado para os filhos. Uma aluna estava me dizendo esse final de semana, a filha desenhou a família. Aí desenhou a menina, a mãe e o pai. E ela falou, por que não colocou aqui o padrasto? Eu falei, porque o padrasto não é da família dela. Não, mas ele não sei o quê, ele que cuida dela? Não. Para a criança, família é pai, mãe e ela. E o que mais você percebe aqui no desenho? A mãe está com a mão para trás. E o pai também. Então a criança retratou que os dois não estão juntos, apesar de serem a família dela. Então isso para a criança é um transtorno. E ela perguntou à menina, um dia, né? Como é que a menina se sentia, se a menina era feliz. Ela falou, não, mãe, eu não sou feliz. Eu era feliz quando você era casado com meu pai. Isso feriu a mãe profundamente. A mãe disse assim, e aí, Heloísa, eu volto pro ex? Legal. Aí agora você vai desfazer o relacionamento com seu marido, seu ex vai desfazer o casamento que ele já tá, o ex já tem uma pessoa, e aí vocês vão voltar, é assim? Vai satisfazer a Para vontade satisfazer da filha. da filha? E será que a filha vai levar isso em consideração? Não, mas então o que eu faço? Eu digo, nada, agora você tem que arcar com o preço, com o custo de ter um segundo, de ter separado seu marido. Não estou dizendo que ela se separou porque tá o marido, que o marido traiu ela. Mas enfim, se separaram, né? Não deu E esse certo. não deu certo e tal. E isso é uma realidade hoje. As crianças hoje vão ter que aprender a lidar com essa questão de os pais não estarem juntos. Aloysio, a infidelidade, digamos assim, que é um pesadelo que o ser humano procura. Isso, é uma sarna que ele Porque procura para se não coçar. é, como diz, aconteceu. Isso é desculpa. Né? Acontece, mas quando você tem a percepção, Existe uma percepção que você pode um procurar desejo, ajuda. né? É tipo assim, você perguntar à pessoa, se você estiver numa ilha deserta, só você e uma outra pessoa, você se envolveria com outra pessoa? Aí que a pessoa fica assim, ou ela responde, me envolveria. Ou seja, ela é fiel ao parceiro, à parceira, porque está perto. Então, não existe o desejo de fidelidade. Então, isso é uma coisa muito complexa, muito profunda. Poucos casais têm esse desejo de fidelidade. Poucos. É um processo que só os anos vão amadurecendo. Que aí depende de onde tiver, a pessoa é vinculada à outra. E lembrar que a monogamia é uma invenção da civilização. Então, o nosso instinto, ele não é monogâmico. O nosso desejo, ele é poligâmico. Né? Então, é um processo que a gente está vivendo e aprendendo. Então, existe sim o desejo de trair. Não é aquela coisa assim, vou trair minha esposa. Eu vou sacanear meu marido. Não é isso não. A pessoa só está mal, toma um cafezinho, faz mal, um cafezinho, almoçar junto. O perigo existe e ronda o tempo todo. E a pessoa não valoriza o perigo. Quantas pessoas, Josi, que aceitam o convite de ir para um motel para conversar? Claro que isso é fantasia, mas ela acredita nessa fantasia. E no fundo ela sabe que por trás existe o desejo de trair. No entanto, ela nega esse desejo. Então é um processo complexo, que aí o psicanalista vai ajudar muito. E o psicanalista é aquela pessoa que não vai falar para ninguém. Você veja, eu contei tantas histórias aqui, mas quem são os personagens? Eu não falo. Eu tenho personagens que no mundo, eu tenho paciente no mundo todo, eu tenho paciente na Itália, na Suíça, nos Estados Unidos, eu tenho paciente no Brasil, na Bahia, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais. Então, ninguém vai saber. Eu conto o milagre, mas não conto o santo. Então, o psicanalista é aquela pessoa que vai te escutar e que você não vai te expor de momento nenhum. E vai te dar um conselho imparcial. Não bem um conselho, né? Vai fazer uma análise da sua problemática de maneira imparcial. Ao passo que uma outra pessoa seria parcialidade. A mãe vai ficar com medo de você voltar para casa, né?
O pai vai achar que vai ser uma desonra para ele se você se separar. Agora, o psicanalista não, é um profissional, é Para diferente. trazer a realidade, né? Exato. Então, como eu disse, é um pesadelo que nós procuramos e dos mais difíceis da De gente sair. se livrar. Tudo que é viciação é difícil. Você vai cheirar cocaína, para você sair, depois vai ser difícil. Você começa a fumar para aliviar a tensão. Depois para sair, é difícil. Existem pessoas viciadas na infidelidade? Passa a ser um vício? Toda infidelidade é um vício. Tanto que a orientação... Porque a pessoa não quer assumir aquele relacionamento. Então, é um vício. Porque uma característica do vício é você não assumir. O alcoólatra, eu não bebo, bebo socialmente. O tabagista, ele fala, eu paro de fumar quando eu quiser. Então, o viciado, ele não assume. E o processo de infidelidade é um processo de viciação. Tanto que uma das orientações que eu dou é a orientação dos 12 passos do AA. Só por hoje. Então você não vai dizer assim, nunca mais eu vou encontrar com aquela pessoa. Hoje eu não vou encontrar com ela. Aí quando chega no outro dia, você fala, hoje eu não vou encontrar com ela. E aí você vai apostando no tempo. O tempo vai fechando essa brecha. Até chegar um ponto que passou 3 meses sem você ver a pessoa. E aí você já começa a se fortalecer. Então tem que ter o desejo de sair. E aí então eu vou sugerir, só por hoje. Se tiver recaída, não se torture. Não se entregue. Olha, eu me encontrei com você, mas na verdade eu quero terminar isso. Essa é a última vez. E seja firme. A orientação da droga. O alcoólatra não pode ter nenhum produto de álcool em casa, que é para não atrair. O usuário de cocaína, de maconha, não pode passar perto da boca. Não pode ter contato com colegas que usam, senão vão oferecer. O processo da infidelidade conjugal é a mesma coisa. Então, assim, primeiro, deleta o número da pessoa, troca o seu número de telefone, troca o seu WhatsApp, exclui o seu Facebook, nem bloqueia, você bloqueia, ele vai entrar por outra pessoa. Rede social é uma praga para essas coisas. Exclui o seu Facebook, o seu Instagram temporariamente, exclui o seu e-mail, abre outro e-mail, para que a pessoa não se comunique com você, porque se comunicar, dá problema. Dá recaída. Dá recaída. Não, eu já bloqueei ele. Não. Você tem que mudar o número. Ele pode usar um outro telefone, que é uma tentação. A pessoa usa outro telefone para ligar para você. Você não sabe o número, conhece, você atende a ele. Então, muda o número do telefone, de forma que ele não saiba o seu número. Teve para a gente fechar, porque nós estamos com o horário avançado, como sempre, né? Eu fui procurado uma vez por um policial que queria romper com o relacionamento extraconjugal. Ele ama a esposa, tem um filhinho, ama o filho, mas está apaixonado pela amante. A amante, fogo na roupa e tal. Aí eu falei, quanto tempo você passa com a amante? Ele falou, 5 dias. Quanto tempo você passa com a esposa? 2 dias. Então a gente já vê o desequilíbrio. Então o que aconteceu? Sua esposa está se afastando de você. Aliás, você está se afastando dela, porque a amante entrou na frente. E a amante está cada vez mais próxima. Então sua esposa está na sombra da amante, está atrás dela. Então você olha, você vê a amante. Por isso você está apaixonado por ela. E ele disse, pois é. Aí eu falei, quantas mensagens de texto você troca com a amante? Ah, um monte. Sacanagem, pornografia, vídeo pornô. Fica aquela... Né? Porque a amante gosta dessas coisas, picante. E com a esposa? Ah, não, só um bom dia, às vezes. Quantas vezes você fala com a sua esposa por telefone? Falou, 1, 2 vezes por dia? Falou, não, por semana. Falei, meu amigo, tem como você recuperar seu casamento assim, não? E o que você sugere? Inverta. Começa invertendo. Cada texto que você trocar com a amante, troque 5 com a esposa. Cada vez que você falar com a sua amante, fale 5 vezes com a esposa. Coloca isso como obrigação. E fala para a esposa que você está fazendo terapia, que ela vai estranhar, você está tão presente, já que você estava tão ausente. E não fala, por que você está fazendo terapia? Você está fazendo terapia. E aí você vai ver que aos poucos a amante vai apagando e a sua esposa vai retomando o lugar.
Aí 3 meses depois, ele falou, já estou pronto para o segundo passo. Falei, agora o segundo passo é você tocar no telefone, acabar com a sua rede social e o Instagram vai ser ligado ao novo telefone de forma que ela não vai ter contato. E apague e deletar o número dela também, para você não cair na tentação. Aí ele fez. Aí tal, teve uma recaída ainda. Depois ele descobriu que aquela moça que estava envolvida com ele se envolvia com todo policial novato que aparecia naquela corporação. Aí então, aí acabou, porque aí ficou, se sentiu humilhado, porque os colegas falaram para ele, a gente falou para você, que a gente viu que você estava apaixonado, mas agora que você terminou, vamos te contar, ela sempre está aqui, você vai ver que se chegar alguém novato, você vai ver que ela vai se aproximar dessa pessoa. Você diminuiu, humilhou a amante, que é o olhar social sobre o amante. O amante é sempre alguém que não presta. E não é bem assim. O amante, a amante, é um ser humano, com sonhos, com vontade de ter uma vida, uma família. Só está ali porque se apaixonou. Só está ali porque foi um acidente, não foi de propósito. Tanto que sonho, né, é casar com a pessoa e ter uma família com ela. Tá bom, Júlio? Só uma questão do Facebook, Aloysio. A Marília Rocha, né? Ela está respondendo aí ao Francisco. Ele disse que a culpa era dos dois, né? Aí ela diz assim, eu digo mais, a culpa é dos 3. Legal. Porque quando há diálogo, respeito, amor e respeito entre o casal, por mais que a amante tente, né, desfazer o relacionamento, não vai conseguir. Isso aí. Né? Bem, boa contribuição, Tem Maria. mais uma... É verdade, Maria, a responsabilidade é dos 3. Dos 3. Porque são 3 pessoas sofrendo, inseridas no mesmo drama. Mas os 3 sofrem. Os 3 são vítimas. Não tem algoz. Os 3 são vítimas. É porque às vezes você olha para um mais do que para o outro. Então você olha para a amante, você fala, tadinha, ela fica aqui sozinha, nunca tem um companheiro, nananana. Você se compadece dela. Mas se você olhar para o cara, vamos supor que seja um homem, o infiel, você vai falar, mas que vida desgraçada, esse cara é doidinho, e tem que estar aqui, e tem que estar lá, e tem que mentir, porque vira mentiroso, a pessoa fica mentirosa, né? E aí se ela está mentindo naquilo, quem garante que ela não mente outra coisa? Então o caráter dela fica em jogo. Se você olha para a pessoa que foi vítima da infidelidade, você fala, poxa, que maldade, poxa vida, uma mulher de bem, o marido não merece isso que ele faz com ela. Então, os 3 são vítimas. Os 3 são responsáveis. São co-responsáveis. Então, a gente precisa, na verdade, olhar para todos os 3 com compaixão. Todo, né? Não, se for separar... Então, o ideal ali, se separar, não dá certo. O ideal mesmo é procurar o psicanalista. Procurar uma ajuda, né? Procurar ajuda. Aloysio, agradeço demais, né? Mais essa terça-feira, mais esse programa. Agradecendo também aos nossos ouvintes, né, da 98.5, nossos ouvintes do Facebook, assíduos, sempre ali com a gente, muito obrigado. Instagram também, infelizmente, descarregou, acabou a bateria, né? Mas deu certo, você viu? Deu certo, mas não foi a bateria. Para mim, eu vou trazer o carregador. Descarregou a bateria, mas a galera teve aí com a gente, né, participativos. A todos um forte abraço, claro, contamos na próxima terça, né? Se Deus quiser, na próxima terça. Muito bom dia, Aloysio, Então, muito obrigada. Agradecimento aí a Biofarma mais uma vez, gratidão a todos os ouvintes, ao pessoal do Facebook e até a próxima terça. Tchau, tchau. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho eu volto com Bom Dia Cidade.